Fala galera, vamos fazer aqui um vídeo sobre o circuito de alta. Eu estou gravando aqui agora uma série de vídeos para vocês, geralmente com dúvidas de alunos ou então com dúvidas de algum seguidor. Então, se vocês tiverem dúvida, basta colocar aí nos comentários desse vídeo que as principais eu vou estar gravando um vídeo para vocês tirarem suas dúvidas. Então vamos lá, eu estou aqui com o esquema aberto de uma placa, a placa A14RV4. Essa placa aqui é de um Philco, do modelo 14F, mas você encontra em alguns modelos também positivos, CCE, enfim. Estou aqui na página 43 e a gente vai tirar aqui algumas dúvidas sobre esse circuito, tá? Normalmente, como é que funciona o circuito de fonte chaveada? Ele tem aqui um PWM, que é esse componente quadrado aqui, no caso dessa placa é o 27. O PWM, esse PWM aqui é um PWM primário. Como é que o PWM ele funciona? O PWM primário ele gera as tensões primárias, que são as tensões de 5 e 3 volts. Essas duas tensões elas vão alimentar os restantes dos circuitos que você encontra na placa. Por exemplo, as tensões de 3 volts elas podem alimentar outros circuitos como CIs que tem na placa, como CI de áudio, CI de rede, enfim, outros circuitos que você vai encontrar aí na placa. Dependendo do projeto, você tem que analisar para saber quando é que está indo aquela tensão. No caso da tensão de 5, ela vai estar alimentando, por exemplo, PWMs da fonte secundária, como o PWM do V-Core, PWMs do chipset, enfim, outros PWMs que vão estar na placa. Então essas duas tensões são muito importantes. Então uma coisa interessante que a gente precisa aqui, de cara saber, é que o PWM primário ele gera as tensões de 3 e 5. No caso dessa placa aqui que a gente está aberta agora aqui, essa placa aqui, o PWM primário, que é o OZ15, ele não vai gerar as duas tensões de 3 e 5. Ele vai gerar a de 5, ok? Tá aqui, na L29. Você vai ter a tensão de 5 volts do primário. Só que ele não vai gerar, não é ele que gera a tensão de 3 volts. Ele gera uma tensão de 1.5 Vs. Olha que interessante nessa placa, aqui na L28. Então é uma placa bem específica, um projeto bem específico que é determinada pelo fabricante, né? Cada fabricante trabalha de um jeito, tem um esquema próprio para suas placas. Então como é que a gente vai estudar aqui? E outra coisa, já que não é o PWM primário que gera a tensão de 3 volts, quem é que faz esse trabalho? É provavelmente outro CI que vai estar aqui na placa. No caso dessa placa aqui, está aqui, é o U28. Quando o PWM primário, o OZ15, no caso dessa placa aqui, gera os 5 volts aqui, então o U28 recebe esses 5 volts aqui no pino 3 e libera aqui 3.3 volts do primário no pino 2. Tá vendo que interessante? Então a tensão de 3 volts ela já vai nascer aqui através de outro CI, o U28, e não do PWM primário em si. Mas veja que uma tensão ela depende da outra para nascer. Se eu não tiver 5 volts aqui que nasceu nessa bobina, obviamente eu não vou ter os 3 volts nesse CI aqui. Outra coisa interessante que da gente saber é, por exemplo, aqui, eu tenho os MOSFETs de alta, no caso dessa placa aqui é o Q97, e os MOSFETs de baixa. A gente tem conhecimento que o PWM ele funciona em conjunto com os MOSFETs de alta e de baixa para liberar aqui, essa tensão na L29, essa tensão de 5 volts. É claro que existe todo um processo de funcionamento do PWM, que eu explico em outras aulas mais detalhadamente, para poder essa tensão ser liberada. Mas basicamente, o PWM ele parte do funcionamento de uma fonte chaveada, que é um PWM, um MOSFET de alta, um MOSFET de baixa, uma bobina e um capacitor para filtrar. No caso dessa placa aqui, o capacitor é o C1496. Então esses componentes aí estando em pleno funcionamento, você vai ter aqui na L29 os 5 volts. Outra dúvida bem comum, principalmente quem está começando tem, é identificar sinais na placa. Por exemplo, aqui no Q97, se eu já identifiquei e sei que o Q97 é um MOSFET de alta, então aqui nos drenos dele ele tem que receber a tensão de 19 volts, ou seja, a tensão que vem ali do circuito de alta da placa, do carregador. Mas o que acontece? No caso aqui, o engenheiro
colocou um 5VA aqui, uns 5 volts. Aí o cara acaba se confundindo, o técnico está começando, ele acaba se confundindo. Ele pensa que no lugar de ter 19 volts aqui, ele vai ter 5 volts. E não, cara. Se você tem aqui um MOSFET de alta, então ele vai receber a tensão de alta, que é os 19 volts. Mas por que tá esse 5VA aqui, esses 5 volts? Porque foi o nome que o engenheiro deu para a tensão de 19 volts dessa linha, ó. Você percebe que ele tem um underline VIN, que VIN está relacionado à tensão de alta. Aqui eu tenho ó, o JP11, que é um jumper. A tensão VIN, que é a tensão que vem lá dos MOSFETs de entrada, que por sua vez vem lá do carregador também, essa tensão ela chega aqui no lado 2, aqui no pad 2 desse jumper, aí passa para o outro lado e já recebe esse nome aqui, ó, mais 5VA underline VIN. Como essa tensão, se você perceber, na verdade esse nome aqui, né, esse sinal, ele tem um underline VIN, então você já consegue identificar que ele tem 19 volts aqui, não 5 volts. E principalmente porque ele está ligado ao jumper de VIN, né? Se você colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, pronto, vou colocar aqui na busca. Se você colocar aqui VIN na busca, você vai conseguir identificar onde que nasce a tensão de VIN. Para ser mais rápido, eu vou subir aqui para os MOSFETs de entrada. Ó, vamos caçar aqui eles. Pronto, ó. Aqui eu tenho o jack da placa, aqui a gente conecta o carregador. E ele recebe esse sinal aqui, ó. Olha o nome da tensão de VIN, a primeira que nasce, ó, o nome da tensão do carregador, AC _, que passa por essa bobina, B63, aí pra cá, passando por essa bobina, já recebe outro nome, ó, que é o DC _, mas aqui também é a tensão de alta, também é os 19 volts, os mesmos 19 volts que estão aqui, é os mesmos que estão aqui. Então ela passa por esse primeiro MOSFET de entrada, ó. Ela passa aqui por esse U23. Quando ele chaveia, a tensão de 19 já recebe outro nome, ó, DC _in _B, que vai passar aqui por esse resistor e já receber outro nome diferente, DC _in. Aí ele seguindo aqui por esse diodo D29, finalmente vai receber aí a nossa tensão de VIN, que é aquela lá que a gente viu lá nos MOSFETs de alta de todas as fontes dessa placa, ó. Pronto, tá aqui, ó, tensão de VIN. Então, galera, essa tensão aqui de VIN é a tensão que vem lá do carregador. Então, se eu tenho a tensão de VIN aqui passando por um jumper, que um jumper nada mais é do que um fio, é uma conexão de um lado para o outro, dá continuidade total. Então, logicamente, eu vou ter 19 volts aqui também nos drenos desse MOSFET. Tá ok? Então, galera, eu espero que tenha ajudado aí esse conteúdo, essa videoaula. Se ajudei, não esquece aí de clicar no joinha. Toda vez que alguém dá um joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele vai mostrar aí para mais pessoas. Então, a forma de você estar ajudando aí o canal é só clicando no joinha, não custa nada. Então, muito obrigado aí por ter assistido o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.